minha tropa, bom dia, bom dia. Se você está me assistindo agora, eu vou fazer aqui o planejamento dessa sexta-feira, dia 8, tá? Onde teremos bons jogos para a gente poder trabalhar. E aqui eu vou fazer um planejamento, analisar cada um desses jogos. Tem alguns jogos que é bom demais pro pré-jogo, tá? Que eu vou comentar aqui. Outros que é melhor a gente levar pro ao vivo. E, inclusive, hoje estamos contando com a volta de dois dos principais, entre aspas, campeonatos da Europa, tá? Ali não são os principais, mas são os campeonatos bons e que eu costumo trabalhar muito, que é o Campeonato Português, como você está vendo, vai ter Sport contra o Casa Pia, tá? Abertura do Campeonato Português. E teremos também o Galatasaray, né, enfrentando o Gaziantep, tá? Então, assim, excelentes campeonatos para a gente poder trabalhar, campeonatos que você sabe que eu atuo bastante. E além disso, teremos também o Campeonato Egípcio de volta, né? Primeira rodada, com Pirâmides, com Cerâmica Cleópatra e o Zamalek, tá? Vamos lá, vamos começar as análises desses jogos aqui. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal e vamos embora que vai ter muita aposta, muita análise, muita coisa aqui para vocês. Final de semana tá batendo na porta, também tem muitas oportunidades no final de semana, tá? Hoje são poucos jogos, mas jogos bons para poder trabalhar. Começando com minha lista de favoritos, tá? São favoritos que não costumam decepcionar, né? São favoritos que costumam ser muito constantes, só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente com esses campeonatos que está começando agora, né? Que é a primeira rodada. Então, o Pirâmides vai enfrentar uma equipe que vem da segunda divisão, o Pirâmides que é o atual campeão da Champions Africana, né? Acabou perdendo o campeonato, a Liga, para o Al-Ahly, e aí tudo normal, porque o Al-Ahly é o melhor time, né, da África. Se fosse para a final, acredito que seria campeão, acabou sendo a final o Pirâmides contra o Mamelodi. E o Pirâmides também é uma equipe muito forte, uma equipe bem ofensiva, e aqui nitidamente é favorito contra o time da segunda divisão. Só que o ponto para mim, né, vai com o time titular já? Como foi a pré-temporada? Eu não consegui acompanhar a pré-temporada do Egito, sendo bem realista para vocês, não tinha nem na onde passar, né? Não passa nem os amistosos da pré-temporada do Egito. Então, o meu ponto de avaliação para o campeonato egípcio vai ser a partir de agora, Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar: ah, Pirâmides é favorito e vou apostar na vitória do Pirâmides no pré-jogo, que seria muito arriscado. E se o Pirâmides entrar com o time reserva ainda nesse início, né? Se o Pirâmides não tiver entrosado, os caras estiverem ainda fisicamente não tão bem assim, isso pode acontecer. Então, eu gosto dessa cotação. Se fosse no meio do campeonato, com certeza eu estaria a favor da vitória do Pirâmides no pré-jogo. Só que como é o início de campeonato, é a primeira rodada, eu nem conheço esse Wadi, né? Tá vindo da segunda divisão. Então vou levar para o ao vivo, e no ao vivo, se o Pirâmides estiver muito bem, tiver o time que estava na temporada passada, cara, aí sem sombra de dúvidas eu estaria a favor da vitória do Pirâmides, tá? E isso se aplica também muito ao Galatasaray e o Sporting. O Galatasaray, eu acompanhei um pouco da pré-temporada, o Sporting também. Aqui já é um pouco diferente, tá? O Galatasaray contratou lá o Osimhen, né? Oficializou o Osimhen. É um time muito forte, é um time que, porra, foi muito constante na temporada passada. Você via lá a assertividade, né, o número de vitórias do Galatasaray no campeonato turco, irmão, papo de tipo 80%, tá ligado? 70% dos jogos que eles vencem, pô. É absurdo mesmo. Só que é uma estreia que a gente não sabe também, porque, por exemplo, o Sporting teve um jogo contra o Benfica, onde eu pude assistir o jogo contra o Benfica, né, pela Supercopa. O Galatasaray é o primeiro jogo oficial da temporada. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. E o jogo, essa estreia é fora de casa. Ainda não saiu aqui, né? Eu já pesquisei até nos sites turcos qual a provável escalação do Galatasaray, e ainda não saiu essa provável escalação do Galatasaray. Então, para esse jogo aqui, eu vou esperar a escalação do Galatasaray. Saindo a escalação do Galatasaray, estando todo mundo à disposição, todo mundo ali, o time titular, eu vou estar de olho no pré-jogo, na opção do handicap -1 asiático, tá? Onde se o Galatasaray vencer por um gol, é reembolso, se vencer por 2 gols, é green. Só perde se for empate ou o Galatasaray. Isso se dependendo do time que o Galatasaray vai a campo. Caso contrário,
eu vou esperar também no ao vivo essa odds subir, essa odds valorizar, chegar pelo menos ali uns 60, uns 70 para poder estar fazendo. E provavelmente eu vou estar utilizando o trading para isso, tá? E não a casa de aposta convencional. Em relação ao esporte, o esporte jogou contra o Benfica, né? E foi um esporte que até criou boas oportunidades contra o Benfica, mostrando aqui para vocês, ó, mas acabou perdendo por 1-0. Esse jogo, eu acompanhei bem esse jogo do Sport Benfica, né? Eu assisti e foi um jogo muito bom, foi um jogo muito bom mesmo. O Sport, no jogo, se a gente olhar em jogo em si, foi até melhor do que o Benfica. Só que esbarrou naquela que o seu fazedor de gols saiu, né? O Gyökeres está fora do esporte e com isso, obviamente, existe uma queda. Não tem como você perder o seu principal jogador e não cair, ainda mais sendo o centroavante, ainda mais sendo o cara que te entregou ali mais de 40 gols no ano. Então, o esporte vai sentir com isso, né? Não tem uma reposição à altura para um cara como esse. Então, o esporte, nesse primeiro jogo contra o Benfica, mostrou esses sinais, né, de um cara para poder colocar a bola na rede. O time permaneceu ali o mesmo, né? Criou muitas oportunidades, mas na hora de fazer o gol, na hora de colocar a bola na rede, teve muitas dificuldades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o esporte nessa temporada, que pode ter uma queda muito grande comparada às últimas 2 temporadas, principalmente, tá? E também é uma estreia fora de casa. Cara, se o Galatasaray e o Sport estivessem estreando em casa, no pré-jogo mesmo já falar para você, pode apostar na vitória dos dois. Mas fora de casa a gente tem que ter um pezinho mais no chão, tá? Por mais que seja um adversário bem fraco, e poder trabalhar no ao vivo, que eu prefiro, tá? Principalmente no treino. E aí nós temos o Copenhague, só que o Copenhague, o que foi que aconteceu? Jogou contra o Malmo, né? Agora, cadê aqui o jogo do Copenhague? Jogou contra o Malmo, foi um 0-0 no dia 5. Ou seja, 3 dias depois já vai ter um jogo contra o Aarhus, né? Então pode ser que entre até com o time reserva. Só tem 3 jogos no campeonato, o Copenhague ganhou os 3, o Aarhus perdeu 1, empatou 2. É um confronto que também nós temos um Copenhague favorito. Fato, tá? Favorito, Copenhague. Só que pode ser que o Copenhague entre com o time reserva porque está brigando pela classificação na Champions League. O objetivo principal agora, nesse início de ano, de temporada, né? Início de ano de temporada para o Copenhague, é poder passar na Champions League. O primeiro jogo contra o Malmo foi 0-0, eles jogaram muito bem, poderia até ter vencido o jogo. O segundo jogo é em casa, então pode ser que eles poupem os jogadores para focar nesse jogo agora, que vem agora nessa semana, contra o Malmo. Então, por isso que eu também vou esperar a escalação, mas está dentro do meu favorito. E o Dinamo de Zagreb vai enfrentar o Vukovar, né? E aí, cara, o Dinamo de Zagreb na Croácia a gente sabe que é o melhor time, que doutrina lá, né? E para esse jogo, eles são extremamente favoritos dentro de casa. Eu sei que tá pagando odds baixa, 1,13. Mas aqui, o que é que a gente dá para trabalhar? A vitória do Dinamo de Zagreb no primeiro tempo, dá para trabalhar o mercado de gols, né? Para ser o over 1,5 aí, gol no primeiro tempo também. Então, para mim aqui, o cenário para trabalhar nesse jogo, pelo favoritismo ser muito grande do Dinamo de Zagreb, é trabalhar no primeiro tempo, tá? Então, primeiro tempo você pode trabalhar mercado de escanteios, mercado de resultado, mercado de gols. Para mim é um favorito, o maior favorito hoje do dia são eles, tá? E para mercado de gols eu deixei 2 jogos aqui. Um jogo é o Cerâmica contra o Zamalek, tá? Pelo Egito. Eu sei que é início de campeonato, mas são 2 equipes ali que tá abaixo do Pirâmides e também do Al-Ahly, né? Mas são 2 equipes que, tirando essas 2, são equipes excelentes e são equipes com características bem ofensivas, né? Na temporada passada, em vários jogos, eu apostei neles, né? Nos jogos tanto do Cerâmica quanto do Zamalek, no mercado de gols. Eu até preferia apostar no mercado de gols do que resultado, até mesmo quando eles enfrentavam equipes inferiores, porque o ataque sempre foi muito bom, fazia gols, mas defensivamente sofria bastante. Inclusive, no histórico entre eles, né, a gente vê isso muito claro. Nos últimos jogos, nós tivemos um 2-2, 2-1, 1-1, 4-2, 2-1, 1-0, 2-0, 3-2, ou seja, jogos com gols, né? Jogos com gols. O histórico é muito a favor da gente nesse caso. E o outro jogo que eu gosto do mercado de gols, do over 1,5, os dois eu gosto do over 1,5, tá? É o Curitiba e Chapecoense, né? Ambos os times. O Curitiba até tinha a melhor defesa do campeonato e um dos melhores ataques, só que a defesa começou a tomar muitos gols
E a Chapecoense é um time que faz muitos gols e toma muitos gols, né? A gente pega a média de gols da Chapecoense, 1.4 e 1.1 gols sofridos. Média parecida hoje com a do Curitiba, né? Que tem até uma defesa melhor, mas isso foi muito por conta do início do campeonato. Inclusive, se a gente for olhar os últimos 10 jogos, em 60% dos jogos aconteceu over 1,5, né? Quando nos últimos jogos dele. Ou seja, pegando aqui os últimos jogos do Curitiba, a gente teve um 2-1, 1-1, 1-1, 5-2. Foi a partir daqui desses 5-2 sofridos do Paysandu que o Curitiba começou a tomar vários gols, né? Antes tomava, era um time que tomava poucos gols mesmo, mas os últimos jogos tem acontecido isso. E a gente pega os jogos da Chapecoense, 3-2, 0-0, 4-2, 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, também jogos com gols. Os últimos jogos entre eles na Série B do ano passado, tivemos um 2-1 e 2-1. E aqui eu acredito que teremos novamente um jogo favorável para esse over 1,5, que sempre paga bem na Série B, né? Paga 1,50 na Série B, o over 1,5. Então é sempre um mercado muito bom para a gente poder atuar. Espero ter te ajudado aqui, tá? Nesse planejamento do dia. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e vamos para cima.